Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Vamos passar para a palavra do Senhor, lá em Efésios. Efésios 5, 21. Efésios 5, 21, nós vamos ler até o verso 33. Efésios 5, 21. Nós vamos ler até o verso 33. Se puderem trazer um copinho de água para mim, eu esqueci de pegar. É esse aqui? Obrigado. Eu pensei que era do Pedro. Obrigado. Efésios 5, 21. Efésios. Vamos ler até o verso de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês sujeitem-se ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa sujeite-se em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se sujeitou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor fale conosco nesta noite, através dessa palavra que é tão abençoadora. Ela que tem falado conosco de várias maneiras, e que ela é uma palavra que sempre vem para abençoar as nossas famílias, e que ela continue a nos abençoar, como ela já nos abençoou na semana passada, e que hoje ela toque nos casais de uma maneira especial. Porque, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos sair da influência do mundo e sermos influenciados diretamente por Ti. Fale conosco e transforme-nos. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre casamento. Aí você me perguntaria, mas por que falarmos sobre casamento? Né? Nem todo mundo na igreja é casado, né? Mas por que falarmos desse tema? Primeira coisa que me veio à mente, sim, é por conta que a gente tem o dia 12 de junho, né? Que está aí às portas, né? 12 de junho. Aí uma perguntinha para vocês. Alguém já se interessou em saber por que dia 12 de junho é o dia dos namorados? Alguém aqui sabe por que o dia 12 de junho é dia dos namorados? Alguém já parou? Ninguém sabe. Algum já tem ali a dica. Irmãos, a história é
ela é mais carnal do que a gente imagina. No que sentido? O 12 de junho, ele é interessante porque ele praticamente virou calendário litúrgico da igreja, né? Nas igrejas que eu conheço, todas elas comemoram 12 de junho, né? Tem dia dos namorados na igreja. Todas as igrejas têm, de alguma maneira, uma celebração para os casais ao redor do dia 12 de junho. Uma semana antes, uma semana depois. Até a igreja de Laranjeiras me chamou, pastor, você não pode aqui pregar aqui no dia 14? Eu falei, olha, não dá para pegar dia 14, porque dia 14 eu vou estar na minha igreja. Porque eles também vão ter a programação deles lá de casais. Mas como que começou essa celebração do dia 12 de junho? E sabe como que começou, irmãos? Foi por conta de uma propaganda, né? O Danilo vai lembrar dessa propaganda. Foi lá em 1948. Foi uma propaganda feita lá pelo João Dória. Não o João Dória, o governador de São Paulo, o ex-governador de São Paulo, que esse aí é o João Dória Júnior. Foi o João Dória pai. Ele era publicitário também. Né? Em 1948, ele criou uma propaganda, eu até vi essa propaganda, né? E a propaganda dizia assim: não só com um beijo que se prova o amor. A ideia era fazer o seguinte: ele se inspirou nos Dias das Mães, e ele precisava fazer uma propaganda para agitar o comércio, porque junho era um mês que o comércio não vendia muita coisa, então eles queriam agitar um pouco o comércio. E aí eles escolheram 12 de junho, porque eram as vésperas de 13 de junho. O que tem no dia 13 de junho? Vocês não são bons católicos, né? Nunca vi. Vocês não foram bons católicos. Santo Antônio, né? 13 de junho, Santo Antônio. O que é Santo Antônio? Santo Casamenteiro. Então, as vésperas, 12 de junho. Foi aí que escolheram a data, 12 de junho. Então, essa data, ela surgiu de uma campanha publicitária. E essa campanha publicitária, ela pegou, e aí começaram a comemorar, né? Teve a primeira vez em 1948, e foi se espalhando pelo Brasil, e entrou nas igrejas. Hoje até as igrejas comemoram o Dia dos Namorados, e tá aí, olha só, uma data totalmente mundana, muito engraçado, né? Comercial ao extremo, que entra na igreja. Por isso que eu decidi, a partir disso, não dou mais presente no Dia dos Namorados. Brincadeira, Dani. Não, é brincadeira. Não, mas irmãos, é só para você falar que é engraçado, né? Essa data eu fiquei curioso, de verdade, né? Como eu estava fazendo essa mensagem, eu falei, de onde que surgiu essa data, 12 de junho, né? E ela não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com nada. É uma data comercial. E a gente acaba celebrando como o Dia das Mães, como o Dia dos Pais. Não tem nada a ver com igreja, nada com nada. E a gente traz isso para dentro da igreja, tá? É uma coisa para a gente refletir. Mas então começou por isso, tá? Então por que falar sobre casais? Começou por conta das nossas celebrações. A gente vai ter o encontro de casais na igreja, e eu queria falar um pouquinho, dado que eu não vou falar não vou falar no dia 14, né? Mas assim, eu queria falar um pouquinho sobre o casamento, né? E teve outra coisa que também me chamou bastante atenção, algumas reportagens que saíram no mês de maio a respeito do casamento, e essas sim me preocuparam bastante. Por quê? Agora em maio saíram os dados do IBGE a respeito dos casamentos. E os dados são terríveis a respeito dos casamentos. Vou pegar, por exemplo, a reportagem da CNN, que saiu no dia 15/5 agora desse mês, tá? Faz 15 dias que saiu essa reportagem, dia 16/5. Está lá na internet, depois você pode pesquisar lá no site da CNN.
E olha o que ela diz. Primeira coisa, entre pessoas de sexos diferentes, né, para cada 100 casamentos registrados, ocorreram cerca de 47,4 divórcios no país. Para cada 100 casamentos, 47 divórcios. Quase metade. Olha que número enorme. Tudo bem que você vai pensar assim, os casamentos acontecem hoje e os divórcios são de casamentos de outros anos. Mas são muitos e muitos divórcios. O número de divórcios é absurdo. Outro dado que saiu nessa reportagem, baseado nos dados do IBGE, o tempo médio entre a data do casamento em 2023 é de 13,8 anos. Ou seja, as pessoas estão se casando, elas ficam casadas durante quase 14 anos, na média, e se divorciam. Vocês já pensaram nisso? Olha que coisa doida, a pessoa ficar casada 14 anos. E aí ela se divorcia, e vai se divorciar com filhos pequenos, com crianças. E ela vai estar ali se divorciando. Esse dado me surpreendeu um pouquinho, porque às vezes a gente fala um pouco que as pessoas se divorciam logo no começo do casamento. E não! As pessoas se divorciam depois de um bom tempo casados. Na média, as pessoas ficam bastante tempo casadas e depois se divorciam. E outra coisa que me chamou bastante atenção nessa reportagem foi o seguinte: a média de idade entre os homens que se divorciam é de 44,3 anos. Então, os homens se divorciam com 44 anos. E as mulheres com 41 anos. Por quê? Os homens e as mulheres hoje se casam um pouquinho mais tarde, né? Eles se casam com entre 27 e 30 anos e vão se divorciar na casa dos 40. Isso me acendeu um sinal de alerta. Porque a gente tem que tomar, agora a igreja tem que ficar super alerta, porque a gente tem que cuidar não somente dos casais novos, mas também dos casais que já têm ali uma caminhada, porque os divórcios não estão acontecendo somente com os casais mais novos, mas também com os casais que já estão com um grande tempo juntos. E lembrando que esses dados aqui não são dados que são diferentes, dados dentro da igreja, não são dados diferentes do mundo, porque divórcios também acontecem dentro da igreja. Os divórcios também estão acontecendo na igreja. E eu sempre tenho a impressão que o número é mais ou menos o mesmo. Não tem muita diferença por ser cristão ou não. Ainda assim, existem divórcios na igreja. Então, a igreja tem que investir muito. É lógico que a gente está falando só de divórcios, né? Tem gente ainda que mora junto, mas a igreja tem que cuidar dos casamentos. Nós temos que investir, ensinar os casais. Só que, por outro lado, nós temos uma sociedade que investe contra os casais. Ou seja, irmãos, o casamento está em crise. E a igreja precisa tratar essa realidade. Por isso eu quero trazer essa primeira mensagem. Eu não tenho certeza, talvez eu traga até mais, tá? É que eu não tive tempo ainda de elaborar se eu vou trazer uma série. Eu ainda não tive tempo de pensar nisso. Mas tem essa possibilidade ainda que eu ainda fale um pouquinho mais sobre esse tema. Porque ele é um tema muito importante. Para todos nós. Porque é o cerne da igreja, falar sobre casamentos, e isso vale para todos, para toda a igreja, para toda a família.
Por isso eu trouxe novamente esse texto de Efésios. A semana passada a gente tratou desse texto de Efésios numa visão de família. Hoje nós vamos tratá-lo numa visão de casais. É muito interessante, né, que a gente consegue tratar o mesmo texto várias vezes. E se eu continuar trazendo esse tema, eu vou tratar de novo, vou continuar pregando em Efésios, capítulo 5, né, nesses mesmos textos. Né, eu vou conseguir trazer outras mensagens nele mesmo. E eu gostaria de falar para você que há um desalinhamento entre a visão do mundo, as visões das pessoas, né, as perspectivas das pessoas a respeito do casamento e a perspectiva de Deus a respeito do casamento. O que as pessoas esperam a respeito do casamento e o que Deus espera a respeito do casamento. E é daí que as coisas não dão certo. É daí que as coisas vão dar tudo errado. E por isso eu queria trazer esses ensinos, trazer para a gente, para que a gente possa compreender. E eu trouxe hoje essa pregação bem baseada no capítulo 1 do livro do Tim Keller. Eu recomendo para vocês, né, o significado do casamento. Eu estava estudando ele por um outro motivo, e ele que me moldou. Não, vou trazer essa pregação, porque eu acho que é super importante para a igreja, dado o mês que nós estamos, onde nós estamos falando sobre casais, né, sobre namorados, sobre relacionamentos, para todos nós. Então, isso aqui é importante para todos. Para vocês que são namorados, aprendam, porque vocês já vão aprender sobre casamentos. Para vocês que são casados novos, para você que não tem relacionamento nenhum, já aprenda. Quando você começar a namorar, já começa a namorar da maneira certa. Para você que está casado de novo, né, poucos anos de casado, você já vai mudar a sua visão do seu casamento para a visão de Deus. Para você que já está casado há muito tempo, você vai ver que para o seu casamento ainda dá tempo de fazer uma transformação total. Se o seu casamento está em crise, fica tranquilo. Tem jeito para ele, você vai ver nessa noite. Essa pregação, ela se aplica a todos nós. Deus quer falar com você nessa noite. Abra seu coração. Amém? Amém? Então vamos começar um pouquinho. Pelas expectativas humanas e realistas. Inclusive, olha só o título que eu coloquei. Coloquei um título que é quase uma dissertação. Até que a morte nos separe. As incompatibilidades da visão humana e divina a respeito do casamento. Esse é o título da mensagem de hoje. Olha só, grande, né? O título da mensagem. Mas vamos falar aqui. A expectativa irrealista, né, humana a respeito do casamento. Este ano, né, nesse último ano, né, se eu contar do meio do ano passado até hoje, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns casais que estavam se preparando para se casar e se casaram realmente durante esse último ano. E é um momento extremamente especial para os nubentes, né, que estão preparando, né, tudo para o momento do casamento. É um momento interessante, legal, porque eles estão cheios de expectativas, estão ali trabalhando, olhando para frente, sonhando. Mas eu tenho que falar uma coisa. Estão com muitas expectativas, mas também com um monte de expectativa irrealista. Né? A gente vê claramente isso na hora que a gente está conversando com eles. Né? É legal ver isso, a empolgação, mas só de bater o olho você percebe, opa, tem uns negocinhos aqui que a gente teria que trabalhar. E a primeira coisa que a gente, e é uma coisa que a gente percebe, né, dentro dessas expectativas, é que as pessoas sempre buscam a alma gêmea.
E essa alma gêmea, ela está ali dentro de alguns critérios. Primeiro critério dessa alma gêmea. Ela está ali baseada os casais começam a buscar pessoas baseados na atração física e na química sexual. Não, nossa, se dá match aí sim. Esse aí é o começo para me casar, né? Se eu olho, achei bonitinho, achei bonitinha, pronto. Achei o meu varão, achei a minha varoa, né? Já diriam os nossos irmãos pentecostais, né? Não é assim que eles falam? É assim, né? Basta que a gente ache bonito, né? Dê aquela olhada um pouquinho diferente, dê uma piscadinha, ótimo. Beleza, né? Já dá para casar. E acho que isso está bom para ser compatível para o casamento. É suficiente. Isso aí é uma perspectiva, no mínimo, irrealista. Só achar que a beleza e essa compatibilidade seria uma coisa suficiente. Outra coisa que eu vejo que às vezes as pessoas buscam, elas buscam um parceiro sexual que a satisfaça. Isso é muito no mundo, tá? Onde que o sexo é meio liberado. Ela não, eu quero um parceiro sexual que me satisfaça. Né? Se a pessoa está me satisfazendo, ótimo. Tá bom? Agora sim eu já posso casar. Certo que também, às vezes acontece na igreja, né? As pessoas invertem tudo, né? Ao invés de esperar o casamento para partir para a parte sexual, o que acontece? Tudo ao contrário. Aí acha, não, está dando tudo certo aqui, agora parece que estou satisfeito nessa parte sexual, está pronto e está bom para casar. Nesse sentido também, temos uma perspectiva que ela é irrealista. Outra perspectiva que é totalmente realista. Essa aqui é para os homens. Os homens, quando eles querem casar, eles procuram o seguinte. Eles querem cônjuges, né? Mulheres, que não exijam muita mudança deles. É o seguinte, eu não quero mudar minha vida de solteiro, não. Eu tenho as coisas que eu faço. Eu não quero mudar nada. Não quero muita responsabilidade. Eu tenho umas coisinhas que eu faço na segunda, na terça-feira. Não mexa nas minhas coisas. É meu carteado, é o meu jogo de futebol, é o meu joguinho de videogame com a galera, ou para alguns é a minha bebidinha na sexta-feira. Não mexa nisso. Eles querem manter o relacionamento, mas querem ter o seu grau de liberdade. Perspectiva irrealista. Totalmente realista. Camarada, deixa eu abrir seu olho. Casou, mudou tudo. Abre teu olho. Se você acha que vai permanecer igual, esquece. Já aprende. Hashtag vai a dica. Muda. Muda mesmo. Acaba mudando. Algumas coisas dá para ficar igual, outras não, mas vai mudando. Até porque a gente vai ficando mais velho, depois você vai perceber. Essa é uma perspectiva irrealista de verdade. Tá? Como eu falei, né? Essas coisas vão mudando, você tem que negociar. Esse mesmo grau de liberdade, no mínimo, você tem que entender uma coisa. Esse mesmo grau de liberdade, ele não vai acontecer mais. Ele não vai existir mais. No mínimo, você vai ter que negociar. Então, isso aqui é uma outra expectativa irrealista. Outra expectativa irrealista que a gente vê nos cônjuges na hora que eles estão ali para se casar, eles começam a buscar uma pessoa que vai aceitar um ao outro da maneira exata que eles são. Não, ele é apaixonado por mim, ou ela é apaixonada por mim. Ele vai aceitar do jeitinho que eu sou. Vai nessa.
Acredita. Dorme nesse barulho. Dorme. Passa 2 meses, não quebra pau danado. Né? É assim, só vale durante o namoro. Casou 3 meses, briga. De verdade. Perspectiva irrealista. Ninguém aceita ninguém do jeitinho que é, não. Não. Se alguém te falou isso, mentiu. Né? Pode até ter falado verdade, mas as pessoas mudam, tá? Aquele negocinho, sabe, que achava legal. Ai, ele arrotava, achava tão bonitinho. Daqui a pouco, isso vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai por mim. Perspectiva irrealista, tá? Então, as pessoas não vão te aceitar exatamente do jeito que você é, com as suas chatices e com as suas idiosincrasias, com as suas peculiaridades, com seus jeitos e trejeitos. Não vai ser assim. A gente tem que entender isso. Outra coisa que às vezes acontece, algumas pessoas começam a buscar no outro coisas que somente Deus pode fazer por você. Isso também é uma perspectiva irrealista. Por exemplo, querem buscar na outra pessoa um amor incondicional. Querem que a outra te ame incondicionalmente. Só Deus faz isso por você, te amar incondicionalmente. Querem que a outra pessoa salve a sua vida. Só Jesus morreu por você para te salvar. Entende isso? Não adianta querer buscar na outra pessoa uma coisa que só Deus pode fazer por você. Isso também é uma perspectiva irrealista. E por fim, as pessoas acham que o casamento é um lugar de satisfação, um espaço de satisfação pessoal. Eu quero que as minhas necessidades sejam atendidas. Não vai dar certo. Não é. Não funciona assim. Não vai funcionar assim. Isso aí é uma outra perspectiva totalmente irrealista. Ou seja, as pessoas esperam muito casamento. E essas perspectivas que são irrealistas, elas são todas frustradas. Esse é o fato. Esse é o fato. Irremediavelmente, elas são frustradas. Existem outras pessoas também que nem ligam para o casamento. Falam assim, o casamento não tem muita perspectiva, eu vou casar um pouquinho, eu vou casar aqui, se der certo, beleza, se não, depois eu descaso, caso de novo. Né? Tem gente que não tem nenhuma perspectiva. E descarta o casamento como se fosse um celular velho. Aqui não deu certo, jogo outro, pego outro. Mas isso também não é bom e nem é cristão. Mas uma coisa, irmãos, que eu quero falar para vocês. Isso aqui vale para todo mundo. É que por mais que a gente procure, por mais que a gente ore, por mais que a gente busque em Deus, a gente nunca casa com a pessoa certa. Vou repetir. A gente nunca casa com a pessoa certa. Talvez você não tenha entendido, eu vou falar mais uma vez. A gente nunca casa com a pessoa certa. Até porque as pessoas mudam. A pessoa que você casou hoje, daqui a 5 anos ela mudou. E aí você vai falar assim, nossa, mas eu não conheço, você está totalmente diferente do que a pessoa que eu casei há 5 anos atrás. É isso mesmo, a pessoa muda. É isso mesmo, é verdade. Ela muda. Isso acontece com todo mundo, tá? Eu não sou o mesmo Rudney de quantos anos a gente está casado mesmo? 21 anos. 21 anos atrás. 2004. 21 anos de casamento. Eu não sou a mesma pessoa de 21 anos atrás. E graças a Deus por isso.
né? Então, não dá para falar assim, você não é a mesma pessoa que... Se a Daniela falar assim, você não é a mesma pessoa que eu casei. Está certíssima. Não sou. E também a Daniela não é a mesma pessoa que eu casei há 20 anos atrás. Né? As pessoas mudam. E então, se a gente casasse com uma pessoa que fosse certa há 20 anos atrás, a pessoa mudou e aí a gente já perdeu a pessoa. Então a gente nunca casa com a pessoa certa. E o casamento, ele reúne duas pessoas de uma maneira tão próxima, e elas vão mudando e vão se transformando uma a outra, que a gente nunca vai saber o resultado dessa mudança. E outra coisa que a gente tem que lembrar, irmãos, é que nós somos marcados pelo pecado. O pecado nas nossas vidas. Todos nós somos falidos espiritualmente e egoístas. Todos nós. Não adianta falar assim, eu sou melhor, não é nada. Todos nós somos falidos espiritualmente e egoístas. E essas características, elas vão se manifestando com o tempo. Então, as mudanças, elas vão aparecendo. E aí, vai havendo transformações. Mas, dentro de um casamento, principalmente de um casamento cristão, nós temos que ter esperança, porque as coisas podem dar certo. Não é que as coisas vão dar tudo ruim. Não, pelo contrário. Você casou com a pessoa errada. Já te falei isso. Mas essa pessoa, ela pode ser transformada, ela está se transformando. De forma que ela pode se transformar em uma pessoa compatível com você com o tempo. Desde que ela entenda como que funciona o casamento, ela pode ser transformada. De forma que hoje ela pode ser esta pessoa compatível com você. Perfeita não, porque ninguém é perfeito, mas sim compatível com você. Mas a dúvida é, nós somos falidos, nós somos pecadores. Nós tendemos a piorar e não a melhorar. Isso é o motivo pelo qual nós temos esse número enorme de divórcios. Esse é o motivo pelo qual nós temos tantos problemas nos casamentos. Então, o motivo pelo qual nós temos tantos problemas no casamento é você mesmo, é você. É porque você é pecador e porque você é egoísta. Esse é o motivo pelo qual você tem problemas no casamento. Não é o outro, não, é você. Tá? Então, vai falar assim, eu sou o problema no meu casamento. Pode apontar para você, é você, ó, aponta aqui, ó. Não é o outro, não, é você. Mas nós temos uma possibilidade de mudar isso. Senão, eu não estaria pregando sobre isso aqui, né? Com certeza. E qual que é essa possibilidade? Como que nós podemos mudar isso? Porque até agora eu só dei notícia ruim, né, Andréia? Se for assim, parece que o negócio está horrível. Não, mas tem jeito. As pessoas podem mudar. Desde que a gente entenda uma coisa sobre o casamento. Desde que a gente entenda o segredo do casamento. Nós temos que entender o segredo do casamento. E eu quero tentar desvendar para você nessa noite o segredo do casamento. Que é justamente a visão de Deus a respeito do casamento. Abre a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5, né? No verso 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo, no verso 32, fala de um grande mistério. Mas ele fala do quê? De Cristo e a igreja.
interessante, né? Ele está falando de homem e mulher, daqui a pouco ele fala de Cristo e a igreja. Se a gente vai lá para o verso 31, presta atenção, ele está assim, ó. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está falando do homem e da mulher, e daqui a pouco no verso 32 ele fala o quê? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo parece que ele está misturando duas coisas aqui. Ele está comparando duas coisas que parece que são muito diferentes, mas na realidade elas têm tudo a ver. Olha agora o verso 29 do capítulo 5, para ver se fica um pouquinho mais claro. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Ele fala aqui que nós, igreja, somos membros do corpo de Cristo. Do outro lado, ele fala que o homem e a mulher se tornam um só corpo. Igreja e Jesus se tornam um só corpo. Homem e mulher se tornam um só corpo. E o grande mistério é Cristo e a igreja se tornando um só corpo. Então, olha só que coisa. Há uma relação entre Jesus e a sua igreja e o homem e a mulher. Onde que nós descobrimos a relação entre Jesus e a sua igreja? Através do Evangelho. É o Evangelho que traz à luz a relação entre Jesus e a igreja. Então, o que a gente vai entender é que existe uma relação direta entre o Evangelho e a relação entre o homem e a mulher. O pastor Tim Keller escreveu o seguinte: este é o segredo, anota aí. Este é o segredo, que o Evangelho de Jesus e o casamento se explicam um ao outro. Que quando Deus inventou o casamento, já pensava na obra salvadora de Cristo. Este é o casamento explica o Evangelho, e o Evangelho explica o casamento. Ou seja, se você quer ter um casamento bom, se você quer ter um casamento duradouro, se você quer um casamento que vá até que a morte o separe, você tem que olhar para o Evangelho. E se você quer viver o Evangelho na sua plenitude, você olha para o casamento. Mas vamos fazer a primeira parte. Se eu quero viver um casamento na plenitude, eu tenho que olhar para o Evangelho. Então, o que eu tenho dentro do Evangelho que o Evangelho pode trazer para o meu casamento? A primeira coisa que o Evangelho pode trazer para o meu casamento é o amor. Abre lá em João 3,16, você não precisa nem abrir. Essa está fácil. O que diz lá? Porque Deus... para aquele que nele crê... exatamente. No Evangelho tem amor. Se tem amor no Evangelho, o que nós temos que ter no casamento? Amor. E como nós vimos hoje na nossa escola bíblica dominical, amor não é sentimento.
Amor é o quê? É atitude prática. E quanto mais você toma essa atitude prática com a pessoa, isso eu ensinei, né, hoje. Quanto mais atitude prática, o que acontece com o sentimento? Mais você gosta. Lembra disso que eu falei para vocês? Se você toma uma atitude prática para a pessoa, mais você gosta. Uma atitude boa, né? Eu tomo uma atitude boa, mas eu gosto. Se eu ajo com amor, mais eu gosto. O sentimento, ele vem depois da ação, não o contrário. Eu não preciso gostar para agir. Eu ajo e o sentimento, ele é transformado. É muito interessante como Deus nos fez em relação a isso. Isso vale para qualquer pessoa, tá? Você pode fazer isso com o seu chefe que você não gosta. Se você começar a agir com ele de uma maneira amorosa, né? O amor na prática, o seu sentimento a respeito dele vai mudar. Mas se você fizer isso com o seu cônjuge, você está bravo com ele, né? Ou com ela, tem uma atitude amorosa, o seu sentimento transforma e você vai gostar mais, amar mais. O sentimento vem a reboque das ações, é muito interessante como que Deus nos forma em relação a isso. Amor. Amor tem no Evangelho, amor deve ter dentro do casamento. Outra coisa que a gente aprende com o Evangelho, né? Serviço sacrificial. Marcos 10:45, abre lá, Marcos 10:45 diz o quê? Marcos 10:45 diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus deu a sua vida para resgatar a cada um de nós. Ele deu a sua vida. Amor é serviço sacrificial. Então você serve sacrificialmente, né? Na semana passada nós falamos muito do sujeitai-vos uns aos outros. Você faz o máximo para ajudar a outra pessoa, para fazer o melhor pela outra pessoa, em sacrifício. Isso existe no Evangelho. Aonde que tem que ter isso também? Dentro do casamento. Outra coisa que a gente tem no Evangelho, que a gente também tem que ter no nosso casamento, são duas coisas agora: transformação e unidade. Abre a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2. Vamos começar com a transformação, que está no verso 15. Efésios, capítulo 2, verso 15. Diz assim: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Olha só. Transformou, aboliu as leis, para que transformasse em si mesmo em uma nova humanidade. Fez uma transformação, trazendo paz. Esse é o Evangelho, fazendo transformação. Aí eu vou lá para o 16. E reconciliasse ambos em um só corpo, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Aqui está falando da inimizade entre gentios e judeus, fazendo deles um só corpo. Tem a transformação e a unidade. O que nós temos que ter dentro do casamento? Transformação e unidade. Olha só, amor, sacrifício, serviço sacrificial, transformação e unidade. Aprendemos no Evangelho, aplicamos no casamento. O Evangelho nos mostra como vivemos o casamento. Não é à toa que Paulo, quando escreve aqui Efésios, capítulo 5, ele fala: mulheres, sirvam seus maridos como ao Senhor. Maridos, cuide das suas mulheres como Cristo cuidou da igreja.
Ame as suas mulheres como Cristo amou a igreja. O exemplo está no Evangelho. É no Evangelho. Entende como é mais profundo? Irmãos, assim quando nós estamos vivendo o casamento, estamos aprendendo a vivência do Evangelho. Dentro do casamento nós vivemos o Evangelho na prática, diariamente com o nosso cônjuge. É ali que a gente aprende o amor na prática. O entregar-se sacrificialmente na prática, a transformação na prática, o ser um na prática, é dentro do casamento, ou seja, nós estamos aprendendo a viver o Evangelho na prática, dentro do nosso lar. Aprendemos no Evangelho, vivemos no casamento, vivemos para o Evangelho, tudo junto. Casamento e Evangelho, um ajuda a entender o outro, ajuda a viver um ao outro. Tá claro o que eu estou falando? Entendem isso? Jesus se entregou, morreu a fim de nos salvar. E agora nós pertencemos a Ele. Agora, nós entregamos, vivemos. Calma, eu acabei escrevendo alguma coisa aqui errada, está meio errada a frase. Mas aqui, deixa eu só colocar aqui, Jesus, ele morreu por nós. E agora nós pertencemos a Ele. E uma vez que nós pertencemos a Ele, nós nos sujeitamos à sua vontade. Uma vez que nós nos sujeitamos à sua vontade, nós também podemos nos sujeitar uns aos outros. E dessa maneira eu faço o link com a mensagem da semana passada, onde nós aprendemos o quê? O sujeitar-vos uns aos outros. E aí, tem uma coisa bem interessante, irmãos. Às vezes você poderia me perguntar, tá bom, pastor, agora mas me esclarece um negócio. No casamento, eu não sei se eu entendi direito. Eu tenho que viver para ser feliz ou para fazer o outro feliz? Eu tenho que fazer para a minha satisfação ou para o sacrifício? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Nenhum nem outro. O ensino cristão é algo diferente. Dentro do casamento, a satisfação tem que ser mútua, através do sacrifício mútuo. Um busca a satisfação do outro. E vice-versa. Assim nós podemos viver um casamento cristão. E da mesma forma, quando dá problema, casamento com não cristãos, entende? Que um não cristão não vai ter esses conceitos que a gente explica aqui na igreja, no púlpito. Porque não tem, ele vai querer só para eles. Ou quando, mesmo cristãos, ou quando eles querem assim, não, eu quero só os meus desejos. Também dá ruim. Não funciona. Mas quando você quer satisfazer o outro, e você recebe do outro a mesma força, querendo te satisfazer, aí sim nós temos um casamento que é muito forte. E lembrando que essas pessoas vão estar se transformando, né? Elas vão com o tempo se moldando uma a outra, vão ficando mais compatíveis. Conforme uma vai servindo a outra, o amor delas também vai aumentando, de forma que elas vão se amando muito mais do que no princípio.
é muito interessante como tudo pode dar certo, desde que a gente tenha a perspectiva divina e não a perspectiva irrealista e humana, que normalmente os noivos têm antes do casamento. Aí agora eu quero responder aquela pergunta que eu fiz lá no início. A pergunta grande e difícil. O que nós precisamos fazer para que um casamento dê certo? Pergunta para a pessoa do teu lado. Irmão, o que a gente precisa fazer para que um casamento dê certo? Né? O que eu preciso fazer para um casamento dê certo? É simples e não é. Mas eu vou te contar qual que é. Você precisa conhecer o segredo. E qual que é esse segredo? O Evangelho. E como ele lhe dá o poder e o modelo para o casamento. Ou seja, você tem que conhecer o Evangelho, viver o Evangelho no seu casamento. E ele vai te dar o poder e o modelo para que você tenha um casamento que vá até que a morte o separe. Amém? Caminhando para o final dessa mensagem. Irmãos, o casamento não é fácil, porém ele é maravilhoso. Porque ele reflete o Evangelho, que é o próprio relacionamento entre o Cristo e a igreja, que também é penoso, mas é também maravilhoso. O casamento nos ajuda a viver melhor o Evangelho. E o Evangelho também nos ajuda a viver melhor o casamento. Portanto, através do Evangelho, recebemos o poder e o modelo para a nossa jornada no casamento. Viva o Evangelho e tenha um casamento abençoado. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos levantar e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti, Pai, todos os casais que estão assistindo esta pregação. Temos os que estão aqui no templo, os que estão assistindo através do YouTube. Eu peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que a mensagem seja plenamente entendida e que a partir desse momento nós possamos viver plenamente o Evangelho nas nossas vidas, dentro do nosso casamento. Sabemos que nós não somos pessoas perfeitas, mas no Evangelho nós temos perdão. No Evangelho, nós temos reconciliação. No Evangelho, nós podemos crescer. No Evangelho, nós temos amor. Nos ajude, Pai, a viver isso dentro dos nossos casamentos. Nós queremos, Pai, ter casamentos que vão até o final das nossas vidas. Abençoe cada casamento, Pai, cada relacionamento aqui. Abençoe, Pai, os casais que estão casados. Abençoe os que são namorados. Já prepare, Pai, aqueles que ainda não estão namorando, mas que já entendam esses conceitos antes de começar um novo relacionamento. E que nós possamos, Pai, ter relacionamentos e um casamento de acordo com a sua visão. Nos ajude, Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.